Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de VILG11. O VILG11 é um fundo do setor de logística, dos galpões logísticos, um dos grandes fundos na área de logística que está em queda. Na verdade, os fundos de logística sofreram bastante nesse período de pandemia, não deveria ter sofrido, mas sofreram bastante e caíram muito. Então é um fundo que paga bons dividendos. Na verdade, os fundos do setor de logística não pagam tão bons dividendos assim, mas esse fundo paga um dividendo mais ou menos na média do que os fundos de logística pagam. Quando você fala em fundos de logística, você logo pensa no HGLG, que é um grande fundo que está na casa de 150, 160 e que paga um dividendo em torno de 1,10, 1,15. Mas o VILG também está mais ou menos esse preço hoje de 92,40 e paga um dividendo aí na casa de 60 centavos por cota. Mas por que esse fundo também está caindo? Esse é um dos fundos que caiu bastante, saiu aqui no último ano, ele saiu de 124,49 e hoje está custando 92,40. Então é um fundo que, se você não tem ainda um fundo de logística na sua carteira, é um fundo que não é um fundo de status que está aí na mídia o tempo todo, mas é um fundo conhecido do mercado que está num bom preço para você entrar, porque ele está com seu P sobre VP bem abaixo de 1, como a gente vai observar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador para falar de VILG11, um fundo do setor de logística, de galpões logísticos. O fundo tem crescido bastante, mas tem sofrido uma queda grande. É um fundo que tem como gestor aí a Vinci Partner. É uma das grandes do setor aí, que tem vários outros fundos na sua carteira, como o Vino11, outro fundo bastante conhecido do mercado, e o VISC11. E hoje a gente está falando do VILG11, que é o setor aí de logística da Vinci Partner. É um fundo que está muito descontado, então se você ainda não tem um fundo de logística na sua carteira, vale a pena você olhar com carinho para esse fundo, que é um fundo grande aí do setor de logística, que tem vários galpões logísticos espalhados pelo Brasil inteiro, como vocês podem ver. Se a gente vai olhar os dados mais fundamentalistas do VILG11, aqui você vê que ele tem uma boa liquidez diária de 40 mil negociações diárias, pagou então aí, como eu falei para vocês, na casa de 60 centavos por cota, então ele pagou no último rendimento de 0,64 por cota, o que dá um dividend yield de 0,63%. Então ele tem um patrimônio líquido para administrar aí de 1,7 bilhões na carteira. O seu valor patrimonial é de 113,80. E o seu P sobre VP, olha só o P sobre VP desse fundo de logística, está abaixo, bem abaixo de 1. Quer dizer que o mercado está receoso ou o mercado não está vendo o potencial desse fundo e aí cai, as pessoas vendem porque está esperando que o fundo volte aos patamares de antes, mas o fundo não vai, e aí cai o preço e o valor patrimonial também cai bastante. Então, se você é um investidor de longo prazo, vale a pena você olhar esse indicador, mas não só esse indicador na hora de você fazer a sua compra ou a sua venda, mas é um indicador importante para quem investe no longo prazo. Aqui você vê que ele sempre pagou bons rendimentos, aqui na casa de 80, depois 70, 60, e aqui nesse período de pandemia pagou em torno de 60 centavos por cota. Então é um fundo que, se você vê os destaques do fundo aqui, então é um fundo que continua crescendo. Os destaques do fundo aqui no relatório rendimentos distribuídos por cota, eles colocaram o valor de 0,64, expansão do refeitório Fernando Dias do grupo Magazine Luiza, o número de cotista tem aumentado, então são dados importantes que o relatório traz para o seu cotista, e na verdade é um fundo que eu queria trazer para vocês, porque quando a gente fala em fundo de logística, a gente pensa que a maioria dos fundos de logística são caros,
pagam poucos dividendos, então as pessoas não procuram muito, e agora com a pandemia os fundos de papéis estão em alta porque pagam bons dividendos e não sofreram tanto como os fundos de escritório, de logística e vários outros fundos aí que sofreram com a pandemia. Mas importante destacar o que? O fundo está com vacância, na verdade a vacância do fundo está bem baixa, se a gente olhar aqui, a vacância do fundo, na verdade nem vacância tem, até outubro de 2021 não tem vacância nenhuma, então quer dizer, o fundo está realmente controlado, não sofreu tanto com vacância nesse período de pandemia, mas sofreu com uma queda aí do mercado, o mercado puxou o papel para baixo. O fundo tem aí no seu portfólio 15 ativos espalhados em 6 estados, então é uma diversificação natural se você tem esse fundo na sua carteira, e se você comprar papéis desse fundo, você vai comprar com esse desconto quase 20%, quase 20% abaixo do P sobre VP. Então é um fundo que você possa olhar com carinho. Se você não tem fundo de logística, vale a pena você olhar com carinho este fundo para diversificar a sua carteira, ou apenas para aumentar os seus papéis e diminuir o seu preço médio para quem tem ele na sua carteira. Então, só para vocês terem ideia aí, a queda foi grande e continua caindo. Aqui está tentando voltar um pouquinho, no último dia voltou a subir um pouquinho aqui, mas nos últimos 5 dias a queda continua, nos 6 meses também uma queda grande. Então é um fundo do setor de logística, tem vários galpões logísticos espalhados pelo Brasil inteiro. Aqui você vê os locatários, são locatários importantes, Ambev, uma das grandes empresas aí, outros, Grupo Magazine Luiza, L'Oréal e várias outras empresas grandes que o fundo tem no seu portfólio. Então está distribuído aqui na maioria no e-commerce, transporte logístico, alimentos e bebida, cosméticos, eletrônico, têxtil e outros. A distribuição por estado e região está concentrado a maioria, 34% em Minas, depois 21% em São Paulo e depois 19% no Espírito Santo. Você vê que tem uma boa diversificação. Os contratos aí, na sua maioria, são contratos típicos, quase 79 contratos típicos e 21% contratos atípicos. A diferença é que o típico é um contrato de curto prazo, mas que tem todas as garantias feitas em cartório e etc. E os contratos atípicos são contratos de longo prazo, também tem todas as suas garantias e as rescisões. Com certeza, se a empresa quer deixar o galpão, precisa pagar todas as rescisões de forma segura para o fundo. Aqui, então, a questão do como está atrelados os contratos do fundo, na sua maioria está atrelado ao IPCA, que é a inflação, e a outra parte de 39% em IGPM. Então, só para finalizar o vídeo, eu queria mostrar a estratégia do fundo. O fundo possui uma estratégia ampla de investimento no segmento de logística. Então, ele foca principalmente em contratos típicos, como contratos atípicos e galpões modulares ou big box. E aí, o fundo investe realmente em galpões do setor de e-commerce, condomínios logísticos, localizações estratégicas e parcerias com players estratégicos e contratos atípicos. Então o fundo tenta encontrar esse tipo de estratégia para montar o seu portfólio. Então aí fica muito mais fácil para o fundo quando você tem essa estratégia de analisar e tentar captar empresas que estão com esse tipo de interesse. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, um bom fundo do setor de logística que está bastante descontado. Se você não tem fundo de logística ou se você tem e quer diversificar, então o VILG11 é um dos bons fundos aí para você ter em carteira. Então era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas
E não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!